Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 12. Aqui temos um episódio muitíssimo interessante, porque o apóstolo Pedro foi colocado na prisão. E era um momento de perseguição. Vamos lendo aqui, vamos tentando entender o texto. O texto é um texto histórico do livro de Atos, mas há muitas aplicações para nós e de muita motivação também para a nossa fé. Ok? Então, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, eu estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional, que eu acho uma versão mais simples. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de matá-los. Essa intenção do rei Herodes era não só perseguir, mas também matar os cristãos. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vamos repetir o que a igreja fazia? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Outra vez, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Imaginou se essa perseguição fosse aqui, né, em São Caetano, nesse lugar, e o pastor Misael tivesse preso, sabendo que amanhã ou depois ele já vai ser morto, já há um decreto de morte. Os irmãos vão tudo dormir em casa, amém? Não vão dormir não? Vão orar intensamente pelo pastor Misael? Oh, aleluia! E se for o pastor Tony? Tá, Tony tudo bem, né? Não, ora também por ele, né? Irmãos, realmente a igreja só sente a coisa quando pega assim, né? Quem vai dormir sabendo que o Pedro está na cadeia, e o Herodes já falou que vai matar, já matou o Tiago, hein? Lembra? Era Pedro, Tiago e João. O trio já não tem mais, só tinha dupla, João e Pedro. Agora vai ficar só o João. Aí, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Bom, o que aconteceu então lá? Versículo 6 em diante. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, olha só o que vai acontecer, hein? Prepara o coração aí. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o anjo do Senhor enviou, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Aleluia, o Pedro está preso, ele estava preso, agora está solto, ele está na rua ali, já ia ser madrugada, e ele pensava que era uma visão, depois viu que era real, falou: então eu sei que o anjo do Senhor me libertou. E para onde ele foi? Olha lá, versículo 12, vamos encerrar logo aqui então. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A igreja orava constantemente. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o seu anjo, ou deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém, né, irmãos? Aleluia. O Tiago foi morto a fio de espada e o Pedro foi livre. Mistério de Deus, né? Porque um morre, outro é solto. Mas Deus é glorificado tanto na morte quanto na vida. Amém? Aleluia.
Deus é glorificado tanto na morte quanto na vida, amém? Amém, irmãos? Então, amém, né? Pode chegar a espada aí, Deus vai ser glorificado, amém? Você põe o pescocinho ali, amém, glorifica-se o teu nome, aleluia. É isso? É isso, irmãos, é isso é evangelho, né? Ele falou assim, que se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Quer dizer, você quer ganhar ou quer perder? No reino de Deus você tem que perder para ganhar. A sua vida não importa mais, o que importa é o reino, amém? Que a sua vida aqui não importa, a sua vida aqui não é mais nada, ela é passageira. Nós temos a vida eterna no céu. Bom, mas sabe o que aconteceu? Só vamos terminar a história aqui, que é interessante, esse episódio, né, muito curioso. Pedro foi lá, tal, entrou na casa de Maria, irmã de João Marcos, e né, vocês viram tudo aí, chegou, falou com os irmãos, e depois saiu para outro lugar. Ó, de manhã, olha o versículo 18, de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Olha só, interessante como Herodes foi, né, cruel ali, né? Foi, assim, ele achou que os soldados, né, tinham falhado e mandou matar os soldados. 16 soldados morreram, porque eram 4, né, grupos de 4, acho que os 16 morreram. Não fala, se dá a entender que todos, ou não sei se era só se estavam mais perto de Pedro, mas aqui, então, Herodes ficou muito furioso. Temos alguns pontos importantes aqui, irmãos, para a gente considerar, amém? Então, primeiro começa aqui falando de uma perseguição à igreja, né? A perseguição à igreja é algo que já vem lá do começo, e nunca mais parou. O apóstolo Paulo disse assim, se alguém quiser viver piamente em Cristo, quer dizer, de uma maneira piedosa, vai sofrer perseguição. Nem sempre a perseguição assim do governo, do rei, né, do governador, né, do Estado, às vezes às vezes não. Perseguições em casa, né, você começa a sofrer bullying, críticas, né, zombaria, alguns restrições, alguns são expulsos do convívio da família, alguns perdem os seus amigos, perdem a namorada, perdem a noiva, sei lá, acontecem coisas, porque começa a perseguição. Você não pode escapar da perseguição. Às vezes ela é mais intensa, às vezes não, mas ela acontece. E a perseguição sempre fortaleceu a igreja. A igreja na perseguição sempre ela cresceu mais. A perseguição, ela também é um filtro, porque só fica realmente, né, só segue Jesus quem o ama de verdade. Senão não suporta a perseguição. Não suporta. Então, hoje nós vivemos um evangelho, podemos chamar assim um evangelho light, né? Um evangelho tranquilo. Não somos perseguidos assim severamente. Talvez um caso ou outro bem, né? Assim, mas do modo geral, aqui no Brasil mesmo não há perseguição. É por isso que fica fácil ser um seguidor de Jesus, ou se dizer que segue a Jesus, porque você às vezes até tem um status, fica até importante. Houve um tempo que era muito, muito vergonhoso falar que era evangélico, ou chamado crente, né? Hoje não, aí era gospel, tem artista gospel, tem jogador de futebol gospel, tem não sei o quê, tem político. De repente, ser do turma do gospel é até legal. Não sei se suporta a perseguição, o grupo gospel, né? Mas, quando você tem que pagar com a vida, ou você é, ou você não é. Amém? Quando você está no lugar onde você tem que, onde a sua fé, a sua convicção de fé, a sua confissão de fé, ela vai determinar, né, se você vive ou não. Eu me lembro que a gente lia bastante alguns episódios no tempo do comunismo, das cortinas de ferro, onde agora a gente sabe algumas notícias de as igrejas perseguidas ali, na União Soviética, isso era muito forte. Alguns irmãos conseguiam entrar ali, traziam notícias, isso abalava a gente, mas de outra maneira também a gente ficava assim, entusiasmado de saber que irmãos nossos estavam ali sendo torturados, presos. Inclusive,
vários livros foram escritos naquela época, né? Um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, Torturados pela Sua Fé, tantos outros que a gente leu naquela época. Eu era jovem, isso animava a gente. Isso aí, alguém serve a Jesus com tanto zelo, né? Que é capaz de dar vida. Mas isso acontece até hoje. Países como a China, Coreia do Norte e tantos outros, né? Os países muçulmanos, por exemplo, onde ser cristão para eles é algo abominável, é pena de morte, são os infiéis, devem ser mortos de acordo com o Corão. Então, ser cristão num lugar desse não é tão simples. Você tem que ter uma revelação de Deus, uma convicção de Deus. Quem é Jesus mesmo na sua vida? Quando o pai chega para o filho, você agora é cristão, vai embora, porque eles vão querer te matar. E se entrar na nossa casa, vai matar todo mundo. Então foge para pelo menos poupar a nossa família. E você não é mais meu filho, esquece. E some daqui. Para onde, pai? Não sei. Corre. Isso é um cristão que se converte normalmente num país muçulmano. Acontece também na Índia. Acontece em tantos outros países. A perseguição, irmãos, é algo que, vamos dizer assim, é um filtro muito forte, onde só fica quem realmente é para valer. O passeio gospel do domingo à noite, para vir uma palavra de vez em quando, não vai acontecer, porque ninguém vai arriscar a vida aqui, sabendo que pode vir aqui e morrer. Uma dessas muitas histórias que eu li, tinha uma que eu achei muito interessante, que tinha um grupo orando, e ali, escondidinho assim, aí, sempre meio escondido, mas de repente chega a polícia, né, um país, naquele tempo da cortina de ferro, num país comunista, não me lembro qual país que foi, mas chegou, e é uma história verdadeira. E chega ali um policial armado, um ou dois, e aí todo mundo fica assustado, porque sabe que vai ser preso, vai ser morto, é pena de morte ou prisão, e ele ameaça todo mundo, e fala, se alguém aqui, se você quer Jesus, é de Jesus mesmo, você vai morrer, você dá uma chance para você ir embora, você escapa, você nega a sua fé e vai embora, e se você quiser morrer, pode ir, mas você tem que negar Jesus. E alguns, então não quero Jesus, eu nego Jesus, eu não quero Jesus, e foi saindo, ficou um grupinho. Falou, não, nós somos Jesus. E quando ficou aquele grupinho ali, né, dos valentes do Senhor, aí o soldado colocou a metralhadora e falou, graças a Deus, os falsos foram embora, vamos adorar Jesus agora. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Tomara que aconteça isso com a gente, né? Mas nem sempre, viu? Às vezes é metralhado mesmo. Amém? Aleluia. Não foi uma coisa tão assim terrível, mas o Tony estava chegando na Nigéria, Tony. Nós chegamos lá, eles acharam que a gente era traficante, né? Já separaram a gente da fila e começaram a fazer pergunta. O que estão fazendo aqui? Onde vocês vão? E dá documento, tira documento. E tal, e a gente falou que ia para uma conferência evangélica, cristã, não sei o quê. E eles, não, porque vocês são do Brasil. Então, acho que eles estavam pegando um pessoal ali que estava passando drogas. A gente é cara de traficante, né, Tony? Nós temos, né? Aí, com essa cara de traficante, principalmente o Tony, eu não sei se eu não, mas ele, esse aqui só pode ser, meu. Aí tal, né? Aí, e eu apertado ali, falei, então, vamos ficar por aqui, né? E os caras eram bravos, dois, né? E tal, e fazia pergunta, e falava em inglês, e a gente tentava responder, e estava difícil. Aí eu mostrei o banner da conferência que eu ia, ó, meu nome está aqui, eu vou na conferência tal, do pastor Daniel, lembra que o Daniel veio aqui, aquele grandão da Nigéria? É o Daniel, ele convidou, é lá em Nibo, lá, e falando, e eu, não, mentira, vocês são traficantes, cadê a droga? Mostra a droga, tal. Aí depois, mas vocês são evangélicos, mas você é pastor mesmo, mostra a credencial. E o Tony falou que era pastor, não tinha, e ainda bem que ele tinha uma carteirinha de pastor, do Conselho de Pastores lá, de São Caetano, né, Tony? Salvou aquela carteirinha, né? Aí mostrando credencial, eles olhando assim, são pastor mesmo? São pastor mesmo? A paz do Senhor, nós também somos cristãos, aleluia. Puxa vida, abraçamos. Que alívio, né? Que alívio. Mas foi um aperto, irmão. Se não fosse cristão mesmo, como se fazer perguntas. Para ver se era cristão de verdade. Porque está gente traficante, fala que é cristão, que é pastor, para passar fácil, né, irmão? Levar a Bíblia, tudo. Isso aí já conhece, esse truque é velho, né? Então, mas é assim, a perseguição acontece. Você tem que estar pronto, amém? E Herodes prendeu Tiago, matou Tiago, agradou os judeus, e ele não era judeu, falou, vamos agradar os judeus, ficar de boa com esse povo aqui, esse povo é revoltado, vamos matar o Pedro também, o Pedro é importante, vamos matar.
E diz aqui, vamos lá então, acho que esse versículo é muito importante, né? Que diz aqui o versículo 5, não é isso? Diz assim, a igreja orava intensamente por ele a Deus. Irmãos, quando a igreja resolve orar continuamente, intensamente, o céu se move. Amém? Quando a igreja começa a orar intensamente num propósito, quando a igreja começa a orar unanimemente, quando a igreja está em unidade, a igreja está num propósito, as coisas acontecem. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. Talvez, sabe por que a gente ora tão pouco? Porque não temos muita razão para orar. Nós temos poucos problemas. Não é verdade? Nós temos poucos problemas. A gente ora quando está debaixo de pressão. Quando está pressão. Se eu marcar aqui oração 5 da manhã, por exemplo, a pessoa com esse frio, quem vai sair para orar 5 da manhã, irmãos? Se vier algum, fala, irmão, qual é o seu grande problema você está aqui? Pessoal, tem um grande problema. Alguém está na UTI, morreu alguém, porque para vir 5 da manhã orar, é realmente, né, irmãos? Porque nós somos movidos por essa pressão da oração. Pedro estava na prisão, irmãos. Aí o povo não conseguia ir embora, foram tudo para a casa da Maria, né? É a casa da irmã Maria, sempre a irmã Maria, né? Da oração, né? Aí está aqui a irmã Maria. Aí tem a irmã Maria, vamos para a irmã Maria, vai tudo para lá. E foram lá e começaram a orar, Senhor, Senhor, já foi o Tiago, mas deixa o Pedro aqui um pouquinho mais, Senhor, e tal, começa a orar, e quando você começa a orar, o céu se move. E era o projeto de Deus, é lógico, mas a Bíblia diz assim que Deus está atento à oração do seu povo, e Deus quer ouvir a oração do seu povo, Deus move o povo para orar. Até existe um ditado muito voltado para a oração, diz assim, quando Deus tem um grande projeto para orar, Ele coloca um grande projeto para executar, Ele coloca a igreja para orar. Porque a oração é que vai autorizar a ação de Deus na terra. Por incrível que pareça, Deus não pode invadir a terra, porque Ele deu a terra para a gente. Então você tem que autorizar a ação dEle através da oração. Você tem que autorizar Deus, mas Deus, Deus é todo poderoso, Deus não precisa de autorização para entrar na minha casa. Precisa, meu irmão. Precisa ou não precisa? Deus não pode entrar na sua casa sem autorização? Pode? Pode ou não pode? Ele fala assim, se estou à porta aí, bato. Ele é educado, amor. Amém? Ele não invade não, tá? Se ele bate na porta, espera que alguém abra a porta. Né? Então ele fala assim, ele não pode entrar porque a casa é sua, ele deu a casa para você. Né? Se você dá a casa para alguém, você pode entrar lá? Não, você deu, agora é dele. Né? Ele agora você tem que pedir licença. Deus deu a terra para quem? Os filhos dos homens. Ele tem que pedir licença para nós. E como se dá licença para Deus? Para entrar na sua casa, na sua vida, para entrar nas nações, para entrar nessa cidade, para entrar numa situação? Através da oração. Amém? Amém, queridos? Um dia Deus mostrou para Ezequiel, tem uma visão, ele viu um vale de ossos secos, lembra? Era muito osso seco, espalhado para todo lado, e Deus pergunta para Ezequiel, esses ossos podem viver? Ele falou, Senhor, tu sabes. O Senhor pode toda coisa, eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus falou, então faz o seguinte, Ezequiel, profetiza, diz ao Espírito que vem dos 4 ventos sobre esses ossos para que viva. Aí Ezequiel então, ele ficou cheio de coragem e falou para o Espírito, vem Espírito. O Espírito veio e o osso começou a juntar com o osso. Ele falou assim, ouviu barulho de osso juntando com o osso, blá, 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 aquele barulho, sabe, de pessoa de osso. E filmaram um monte de esqueleto ali. Só tinha esqueleto. E agora? Deus falou, fala para o Espírito, profetiza. Vem Espírito, traga carne para eles, e tendões, e isso, trouxe, e traga pele, traga. Aí ficou um exército, mas tudo morto. E agora, Senhor, profetiza outra vez, Ezequiel. Fala para o Espírito vir trazer o fôlego de vida, trazer vida. Sopra sobre eles. Aí Ezequiel profetizou, o Espírito veio, soprou sobre eles o fôlego de vida, levantou-se ali um grande exército. E a pergunta é, se Ezequiel não profetizasse, o Espírito viria sobre aqueles ossos? Por que não? Ele não é soberano? Faltava o quê? Autorização pela oração. A profecia autoriza Deus hoje. Você fala, mas Deus precisa de autorização? É uma maneira de entender, lógico, na grandeza de Deus. Deus, ele poderia fazer o que quisesse aqui na terra, mas Deus deu para o homem um espaço aqui, e um tempo para governar esse lugar. Então, Deus não vai invadir sua casa, sua família, você precisa de orar. A pergunta é, se a igreja não estivesse orando intensamente por Pedro, será que o anjo iria lá libertá-lo da prisão? Não sei. É bem provável que não.
Pode ser que houvesse um plano de Deus, um propósito, o Pedro lá sozinho orando, e Deus ouvia o Pedro sozinho, mas tem hora que o Pedro sozinho orando não resolve, precisa da igreja estar com ele continuamente em oração, amém? Tem hora que por mais que eu esteja orando, eu preciso que vocês orem comigo também, amém? Por mais que você esteja orando, precisa alguém orar com você também. A Bíblia diz: se 2 ou 3 orar, e houver concordância, houver unanimidade ali, houver sintonia, isso vai mover os céus. Se 2 ou 3 estão orando, move o céu, mas uma igreja inteira, uma igreja orando. Diz assim, intensamente, quer dizer, continuamente, ininterruptamente. Nós temos experiências assim. Alguns irmãos são bem novos aqui, precisam ouvir essas histórias, os mais velhos têm que ouvir várias vezes para não esquecer que houve um tempo aqui que a gente estava para perder esse prédio, lembra? Nós estávamos pagando e não tinha dinheiro, faltou dinheiro, e a gente não tirou o dinheiro, só tinha um jeito, orar intensamente. 40 dias de oração aqui, sem sair do templo, só revezando os irmãos, os homens de noite, a mulher de dia, revezamento, e passava aqui, gente, não podia parar de orar, lembra disso? Alguém participou dos 40 dias de oração aqui no templo? Alguns participaram. O que aconteceu? O dinheiro veio. Amém? Aleluia. Mas depois faltou outra vez. O que a gente fez? Mais 40 dias. Depois faltou outra vez. Mais 40 dias. E hoje eu já sei. Se eu chamar, vamos orar 40 dias, ninguém vem. Sabe por quê? Já tem o dinheiro. Já está pago. Talvez seja uma outra situação. A igreja ela precisa de uma pressão para orar. Isso é normal, irmãos. Aqueles irmãos não eram melhor que a gente. Eles estavam orando intensamente por causa do Pedro estava preso. Senão eles estavam dormindo, irmão. Eu dormia, lógico. Eu orar pelo Pedro se ele estivesse em casa, numa boa. Não estou criticando os irmãos porque não oram. Estou dizendo que você e eu somos que nem eles. A gente ora por uma pressão. A não ser que você tenha realmente uma visão e um conhecimento, uma intimidade com Deus, para você não esperar a perseguição, para você começar a orar intensamente. Aí é outro nível. É quando você já entende o que Deus está fazendo, mesmo o reino invisível, mesmo sem ter o Herodes perseguindo, mesmo sem ter a falta do dinheiro no banco, sem ter alguém na UTI ou alguém morrendo, você sabe, eu preciso orar, fique na presença de Deus, porque eu preciso da intimidade de Deus. Amém? Mas a igreja então vai orar intensamente e Deus vai começar a usar, mudar a situação. Aconteceu então que o Pedro estava ali, ele dormia tranquilamente. Sabe por quê? Para o Pedro já não fazia diferença viver ou morrer, porque ele já estava morto com Jesus. Quem está crucificado com Cristo, já não faz diferença se vai ficar mais um dia aqui na terra, ou mais um mês, ou mais um ano, o seu destino é o céu, amém? Você pode dormir tranquilamente, aleluia. Mas o anjo foi lá, e a Bíblia diz que o anjo iluminou aquele lugar, não sei se mais alguém viu um clarão, mas iluminou o lugar, Pedro acordou, despertou Pedro, e Pedro fala assim que as algemas caíram, mas elas não se abriram. Há até algumas pessoas que falam, olha, que aconteceu algo extraordinário, que as algemas sem abrir saíram dele, né? Uma coisa assim extraordinária. Depois sai andando, a porta se abre com seus controles remotos, sabe? Abriu, e eles passaram. É o anjo do Senhor, amém? Mas eu queria fazer uma aplicação aqui. Bom, um ponto importante que a gente pode aproveitar desse episódio, fazendo um paralelo. Herodes aqui representa todo o decreto de trevas contra a igreja, porque Pedro representa a igreja. A igreja hoje, ela está, de uma certa maneira, está presa também. Ela está presa. Está presa numa estagnação, na esterilidade, está presa num comodismo, ela está presa. E Herodes prendeu Pedro para matá-lo, e as trevas decretaram morte para a igreja. E a igreja está presa ali, já esperando, sabendo que talvez vai morrer. A igreja está acabando em muitos lugares. A igreja do Senhor está minguando em muitos lugares, porque não oram mais, não tem mais vida. E eles ficaram presos, não saíram da prisão. Então Herodes representa as trevas decretando morte, prendendo a igreja, decretando morte para a igreja. E Pedro está ali, representa a liderança da igreja, aqueles que têm a visão da igreja, mas também eles estão ali, estão presos. Mas há um povo que vai orar intensamente, amém? Há um povo que é movido pelo Espírito Santo para ficar clamando. Há o grupo do clamor, há o grupo da oração, há aqueles que vão ficar ali na presença de Deus, clamando, buscando, inconformados com essa situação.
não queremos a morte, não queremos a estagnação, não queremos a esterilidade. Nós queremos uma igreja frutífera, multiplicadora, dinâmica, que faz milagres, mas nós precisamos revitalizar essa igreja. Aí ela está ali amarrada, ela está presa. Chegou o tempo da igreja orar intensamente. Amém? Deus quer libertar, Deus quer mudar essa situação, Deus quer reverter esse quadro, e isso é possível através da oração. Se você conhece a nossa história aqui, a história dessa igreja, dentro do meu ministério, que já estou aqui há 28 anos, nós tivemos momentos assim, extraordinários. Aqui, alguns até lembram com muita saudade, alguns momentos especiais, aquele momento tal, aquele outro assim, milagres, outros de muita unção, outro de muitas curas, outro de muita salvação, isso, aquilo, tal, depois alguns momentos meio parado, outro mais estagnado, depois tivemos vários altos e baixos. Ora, observe bem, você que acompanha a nossa história, esses momentos que foi mais dinâmico, mais frutífero, mais poderoso, é porque nós estávamos orando mais. Sim ou não? Nós estávamos orando mais, as coisas aconteciam. Quando orava menos, já não acontecia tanto assim. Então nós já sabemos a fórmula, nós sabemos o que fazer, é só orar mais, amém? Quer ver uma igreja de poder? Quer ver o paralítico andando, o surdo ouvindo, o cego vendo? Quer ver as pessoas arrependidas caindo aqui, chorando, confessando seus pecados? É oração, orar intensamente. Aleluia. Onde estão sentinelas? Onde está o povo da oração, que vão clamar de dia e de noite, até Deus fazer o que Ele quer fazer? É você, amém? Onde está o povo da oração? Diga, eis-me aqui, amém? Onde está o povo da oração? Diga, amém? O povo da madrugada, com esse frio na madrugada, aleluia! Põe um cobertorzinho, irmão, mas não vai dormir não, vai orar, amém? Graças a Deus. Eu, quando acordo de madrugada, eu não fico sentado, eu fico andando, porque senão eu durmo, né? Eu fico andando para cá e para lá, porque aí tal. Sabe, irmãos, é tão bom orar de madrugada, que silêncio gostoso, só você e Deus, né? Que bom, que gostoso, adoração. Deus está nos chamando de volta para aquele lugar onde nós sabemos onde as coisas acontecem, onde os milagres acontecem. Aleluia. Onde as pessoas chegam e são tocadas por Deus, são transformadas. Não podemos ter uma igreja assim, apática, né? Uma igreja bonitinha, só bonitinha. É tudo bonitinho, só falta vida, não é verdade? Não queremos só bonitinha, nós queremos uma igreja vigorosa, amém? Aleluia, uma igreja forte. É oração. E a oração, irmãos, não é para um ou do outro. Tem ali o grupo da oração. É lógico que tem alguns que têm um chamado mais específico, mas todos nós temos que orar, irmãos. Todos nós sabemos orar. A oração faz parte do que a gente chama de sacerdócio universal da igreja, o sacerdócio comum da igreja. Todos nós somos sacerdotes, amém? Todos nós somos sacerdotes, no sentido do sacerdócio que Deus nos deu para interceder pelas pessoas, amém? Aleluia. Todos nós somos profetas e somos sacerdotes. Com profeta você fala de Deus ao povo, e como sacerdote você fala do povo para Deus. Olha só, né? Amém? Então somos profetas e sacerdotes. Falamos de Deus para as pessoas, e como intercessores e sacerdotes, nós falamos das pessoas para Deus. E Deus vai agir na vida delas. Agiu na vida de Pedro. Então, aí a igreja ficou surpresa quando aconteceu aquele milagre. O Pedro bateu na porta, a Rode foi lá. É o Pedro, o pessoal, você está louca, que isso? Você não pode ser. O Pedro está preso, mas ele está batendo, mas ele está preso, está batendo. Até ele ficou batendo lá, coitado, na madrugada fria, batendo na porta. Até que alguém foi abrir a porta, ficaram espantados, viu, Pedro? Olha, a oração foi respondida e ficaram espantados. Você vai ficar espantado quando Deus responder mais rápido do que você está pensando, amém? E vai ser melhor do que você está pensando, vai ser maior do que você está pensando, Deus vai surpreender você, amém? Porque Ele nos fará e nos dará além do que estamos pedindo ou pensando, segundo o poder que nos opera. Deus vai surpreender você ao falar, mas Senhor, eu não acredito, acredite, a bênção chegou, amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, nós temos história de milagres. Vocês têm milagres. Nós temos aqui tantos milagres. Muitos milagres. Então nós queremos gravar os milagres aqui, né?
O presbítero Ricardo vai começar a gravar os milagres. Pode marcar coisa na semana, ele está aqui, marca o horário para contar os milagres. Depois nós vamos passar aqui, colocar na rede social, colocar aqui no telão os resuminhos. Muitos milagres, irmão. Milagre de 1 ano atrás, de 10 anos atrás. Conta, sabe por quê? Porque ativa a fé das pessoas. Amém? Você não precisa contar só o milagre dessa semana. Pode ir contando, porque todo milagre é importante. Ativa a fé. E quantos milagres aconteceram de livramento, né? Na área financeira, na área conjugal, milagres aqui, são milagres. A gente parece que nada acontece sim, irmãos, que a gente esquece. As coisas vão esquecendo, a gente esquece. Tem hora que você esquece o que Deus já fez na sua vida. Quanta coisa boa aconteceu, amém? Quanta coisa boa aconteceu. Alguns ficam deprimidos, ficam desanimados. Sabe por quê, irmãos? Esquece os grandes milagres que aconteceram na sua vida. Grandes milagres. Amém? Quem já recebeu grandes milagres, diga amém? Amém. Não esqueça. Começa a contar, começa a lembrar, começa a agradecer. É muito triste uma pessoa ingrata. Sabe aquela pessoa que você ajuda, ela não fala nem obrigado? Né? Assim somos nós com Deus. Ele ajuda, você está assim, Senhor, que chato hoje, está tão frio. Ele fala, mas eu fiz tanto milagre, mas Senhor, está frio, está chovendo, não sei o quê. A gente, sabe, irmãos, como é que Deus vai ficar com uma pessoa tão ingrata como nós, que não nos lembramos dos grandes milagres do Senhor? O povo de Israel tinha que lembrar, gente, Deus abriu o mar vermelho, né? Olha, saiu água da rocha, Deus nos deu o maná no deserto. Por quê? Tinha que lembrar para eles, que eles esqueciam. Tinha que lembrar. Temos que lembrar as grandes bênçãos do Senhor, amém? Aleluia. Quem se lembra do dia que aceitou Jesus aqui? Ah, que maravilha, né? Quem lembra do dia do seu batismo aqui? O batismo nas águas. Quem lembra do dia do batismo com o Espírito Santo? Quem lembra do dia que você foi curado? Que você orou por alguém que foi curado? Você orou e alguém foi curado? Foi bom? Aleluia. E por que essa cara feia de vez em quando? Não tem. Com tanta bênção, meus irmãos, você tem que estar sempre sorrindo, aleluia, amém, glória a Deus. Outro dia eu estava assim, assobiando um louvorzinho, a irmã falou, o pastor quando está feliz, fica assobiando. Eu falei, irmã, estou feliz o tempo todo, até quando eu não assobio. Aí eu falei, sabe por quê? Porque eu não tenho problema. Não, que isso, problema, isso. Eu já entreguei tudo para Deus, não tem problema. Faz tanto tempo que eu não tenho problema, irmão. Amém, aleluia. Alguém tem problema aqui? Não sei o que está fazendo com ele, entrega para o Senhor, amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7. Passa para ele, irmão. Fica com problema para quê? Deixa ele levar, deixa ele carregar sua carga, deixa ele levar seu fardo, ele levou, na verdade já levou na cruz, amém? Você pode cantar, subir o tempo todo, amém? Aleluia. Irmãos, não temos problemas. Tem uns conflitozinhos, tem as coisinhas, mas isso não é nada, irmãos. Jesus já resolveu na cruz o maior, que era a sua dívida eterna, já está paga. Seu nome estava escrito no livro da morte e do inferno, foi riscado, está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro do céu. E ele falou, eu vou escrever o seu nome e jamais apagarei. Amém, aleluia. Isso é alegria, isso é motivo de felicidade. Seu nome está escrito no livro da vida. Então, quando você orar, não faz aquela oração triste, aquela oração lamentosa, aquela oração chorosa, só contando para os seus problemas, como se Deus não soubesse o seu problema. Mas lembra ao Senhor, ou na sua oração, você lembra a você mesmo, assim, eu sou feliz, porque Deus já fez tanta coisa boa por mim, e vai fazer mais uma vez. Por isso eu já estou adorando, agradecendo, louvando, porque Ele cuida de mim em todos os detalhes. Ele supre as necessidades. Ele abre as portas. Ele vai na minha frente. Ele cuida de mim. Ele cuida, irmãos. Cuida ou não cuida? Aleluia. Amém. Deus cuida de você. Você é importante para Deus. Um dia Jesus falou para os discípulos, estavam meio preocupados. Ele falou, olha, vocês estão preocupados com o quê? Para com isso. Olha, até os fios de cabelo de vocês já estão contados. Deus sabe. Alguém sabe quantos fios de cabelo tem? Eu só sei que eu tinha bastante, agora tem pouco. Quantos eu não sei, mas diminuiu bastante a conta. Mas Deus sabe, amém? Deus sabe. Se Deus sabe com uma coisa que nem interessa, para nós interessa. Faz diferença saber quantos fios de cabelo tem? Para Deus sabe, porque Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe até isso, Ele sabe todos os detalhes, descansa nele. Agora Deus quer que você se apresente em oração.
você ore. Porque da oração você está dizendo, você está autorizando Deus a agir na sua vida. Você dando permissão para Ele agir. Senhor, pode agir aqui, ali, vai agindo. Ele quer ter essa oportunidade. E através da oração você então permite ao Senhor fazer o que Ele quer fazer. É abençoar você. Amém? Fiquemos em pé, nós vamos orar. No exercício da oração, na experiência da oração, você vai conhecendo Deus. Uma coisa que eu aprendi na escola dominical quando eu era pequeno, falava assim, orar é falar com Deus. É verdade, mas é meia verdade. É mais do que isso. Porque na oração você só não fala com Deus, você ouve Deus. A oração é um diálogo. Porque à medida que você está orando, você no seu espírito, você começa a ter impressões de Deus. Você começa a ter visões de Deus. Na oração você, então, às vezes, de repente você tem que ficar mais calado do que falando, porque Deus começa a falar com você no momento da oração, e você começa a absorver no seu espírito, você só vai recebendo e agradecendo, e você vai colocando isso que Deus está, mostrando para você, e você só vai repetindo aqui, e tomando posse, e assim a oração deixa de ser um monólogo, ou deixa de ser você falando, mas é uma conversa, realmente, um diálogo, onde você fala, e principalmente você mais ouve do que fala, e Deus fala com você, se aprende com Deus, e você se enche de Deus. E a experiência da oração passa a ser uma coisa gostosa, não aquela coisa chata, maçante. É quando você começa a ouvir Deus falar através da oração. No ambiente da oração. Amém? Aleluia. Separe um tempo de oração. Tenha o seu lugar de oração. Tenha o seu momento de oração. Aleluia. Salmo 27, ele fala assim, quando o Senhor me disse, buscai minha face, meu coração te disse a ti, tua face, Senhor, buscarei. E ele fala, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da sua santidade e aprender no seu santo templo. Ele tinha tanta certeza que Deus estava com ele, que ele fala, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. O Salmo 27 é um salmo de confiança, ele começa dizendo, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército se levante contra mim, eu não temeria. O Senhor me recolheria no seu pavilhão e estaria seguro. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Faça do seu cantinho de oração, do seu lugar de oração, que vai ser às vezes um quarto de guerra, mas também vai ser um espaço de delícias. Haverá um monte de guerra, sim, mas as guerras serão boas, porque você não vai estar sozinho. O Senhor dos Exércitos estará com você, pelejando por você. Você só entra na guerra para vencer, amém? Mas haverá momentos de desfrutar a presença, desfrutar. E haverá momentos de você também entrar numa dimensão de glória. E Deus está chamando você para entrar nessa dimensão de glória, porque ali tudo que é daqui desvanece, tudo aqui perde o valor, perde o sabor. Só Ele importa. Só a glória, só a presença, só o céu. O Senhor chama você para entrar. Um dia Deus desceu num lugar chamado Monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. O povo ficou de longe, a nuvem cobriu o monte, até que uma voz disse, Moisés, pode entrar. E Moisés entrou dentro da nuvem, e ficou em estado de glória, 40 dias e 40 noites, aleluia. Ele ficou num estado de glória tão transcendente, que nem comeu nem bebeu, uma coisa que o ser humano normal não pode, o corpo humano não poderia, mas naquele estado de glória ele pôde. E ali Deus falou com ele, ele desceu do monte e o rosto dele brilhava, esteve na presença de Deus, e a partir daí Deus falava com ele face a face, Deus falava com ele na tenda dele todo dia, porque ele tinha entrado numa dimensão de glória. Ele passou a ter uma intimidade com Deus.
E quando ele morreu, lá em Deuteronômio 28 ou 32, diz assim que nunca mais se levantou um profeta de Israel como Moisés, com o qual Deus falava face a face, como um homem fala com seu amigo. Será que é só com Moisés que Deus queria ter essa intimidade? Será que é só Moisés que Deus queria que entrasse no ambiente de glória? Será que é só Moisés que teve esse privilégio? Ou Deus deseja com todos nós, com você, nesse tempo, que você entre na dimensão de glória? Tanto que ele fala, alguns que estão aqui não experimentarão a morte, se antes verem o reino de Deus vindo com poder. É ambiente de glória, que você só consegue na experiência da oração da intimidade, da oração da busca intensa, onde você faz como aqueles irmãos oravam intensamente. É quando você entra naquela intensidade da oração, quando você se derrama na presença de Deus, quando naquele momento nada mais importa, só Ele importa, só a presença importa, só Ele, só Ele. Você não tem mais nada a pedir, porque Ele é suficiente, e a graça dele lhe basta. É como se Deus falasse, que você quer, meu servo, que você quer, minha serva, Senhor, eu só quero o Senhor, nada mais eu preciso, o Senhor é suficiente, o Senhor é tudo, Senhor, o Senhor é suficiente, a tua graça me basta, o Senhor, a presença me preenche, e nada me faltará, aleluia. É uma experiência. A oração não é apenas um momento de pedido, de petição, de clamor. Esse é um estágio da oração. Há um outro estágio que é uma experiência. É uma experiência de alguém que está falando com alguém, que está conhecendo alguém, que fala, eu quero conhecer você, conversa comigo, vamos sentar, eu quero te contar um pouquinho, fala um pouquinho de você. E Deus fala, eu quero contar quem eu sou, você quer me ouvir, você quer me conhecer. Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza. Aquele se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer, e saber que eu faço justiça, e juízo, e beneficência na terra. Esta é a glória do homem, essa é a glória maior, conhecer o Senhor, que você só consegue através da experiência da oração intensa. Saiba que os céus estão muito ocupados para atender orações apressadas. Você quer toda a atenção do céu, mas você não quer dar atenção para o céu. Os céus querem a sua atenção também. Quer a sua atenção. Não precisa só contar problemas, Deus já sabe todos. Ele quer que você tenha experiência da oração, da intimidade, do relacionamento, onde você entra lá e conhece, e sai dali que nem Moisés, o rosto começa a brilhar, o sorriso brilha, os olhos brilham, você vai sair ter um brilho diferente. É o brilho da glória, é o brilho da presença, é o brilho. Você passa perto das pessoas, vão falar, o que aconteceu? Você passou perto de mim, eu senti alguma coisa diferente. É a presença. É a presença que te acompanha, é a glória que te acompanha, é a unção permanente, é uma unção residente que fica impregnada até na sua roupa. Aí de quem tocar nessa roupa, se ele estiver endemoniado, ele vai cair, mas se estiver doente, ele vai ser curado, porque você tem a unção do poder de Deus, que você recebe na experiência da oração. O Senhor chama a igreja para a oração. Como ele chamou Pedro, Tiago e João, ore comigo, ore comigo. Mas eles dormiram. Ora comigo mais um pouco, e eles dormiram. Mas vocês não podem vigiar nem uma hora comigo, Pedro, Tiago e João. E eles não suportavam o peso daquela hora. Eles não estavam preparados. Eles não tinham Espírito Santo. Mas você tem. Você pode ficar uma hora na presença, aleluia. Você pode ficar 2 horas, 3 horas. Agora você pode, que você tem o Espírito Santo. Oh, aleluia. A experiência da oração, meus irmãos,
deve ser a maior experiência e melhor experiência daquele que já é salvo em Cristo. A experiência da oração é a experiência da comunhão, do contato, da intimidade. Oh, aleluia! É quando o céu se une com a terra. É quando você se liga com o céu. É quando você desliga da terra para se ligar com o céu. Não há nada mais importante do que o céu. Amém? Na terra nada é melhor, nada é mais valioso, nada é mais precioso do que o céu. E através da oração, da experiência da oração, você entra na dimensão do céu. Oh, aleluia! A experiência da oração começa a transformar, começa a mudar. Oh, porque na oração você começa com arrependimento, você vai no quebrantamento, depois você vai se esparramando, você vai se derramando, você vai diminuindo e diminui, e ele vai crescendo, ele vai se manifestando. Oh, aleluia, aleluia. E os seus problemas ficando tão pequenos, tão insignificantes, porque o Todo-Poderoso está ao seu lado na hora da oração. Oh, eu quero mais. Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais da presença? Oh, alguns abandonaram a experiência da oração, perderam o ritmo da oração. Oh, Deus está te chamando de volta. Vem, meu servo, vem, minha serva. Voltemos até aquele momento gostoso, oh, do seu quarto, oh, aquele cantinho ali, oh, aquele momento que você chorava, aquele momento que você clamava, oh, aquele momento que você derramava na minha presença, aquele momento que você sentava ali e não queria mais sair. Era tão gostoso, né? Então volta, volta, volta.